Eu quero ouvi-la falar da questão essencial, que é o ponto chega, não é? Vamos ouvir, estou à espera, ainda ninguém ouviu. Já, agora as perguntas. Tendo em conta a curta distância em relação ao PS e nesse esforço de diálogo que falava há pouco, se mantém o seu não é não, de que não vai dialogar de forma nenhuma com o partido de André Ventura. Por favor. Se mantém o não é não e não vai dialogar com o partido de André Ventura. Começando já pelo fim, eu assumi 2 compromissos na campanha eleitoral e naturalmente que cumprirei a minha palavra. Pois. Vamos a eleições. Portugal. Vamos a eleições outra vez. Eu aqui a reafirmar que se o Chega for coerente com o que não cumpriu, não Chega. o que prometeu cumprir, a mim vamos próprio, a eleições. Ao meu partido e à democracia portuguesa, tamanha maldade que seria incumprir compromissos que assumi de forma tão clara. Ele está a ser coerente, atenção. Ele prometeu isto e está a entregar isto. E isso... Quanto à vitória, vamos a eleições ela outra tem vez. a expressão que os portugueses lhe quiseram dar. Há uma coisa que nós podemos concluir. Há 2 anos atrás havia uma maioria absoluta do Partido Socialista. Agora há uma maioria relativa da Aliança Democrática. Da mesma forma que nós fomos capazes de juntar, de agregar, de somar nesta candidatura, vamos governar agregando, somando e acrescentando sempre ao lado dos portugueses. Boa noite, João Ferreira da CMTV. Mantendo a sua palavra do não é não, não teme que, eventualmente, numa primeira oportunidade, em termos conjunturais, o Chega possa contribuir para derrubar o governo? E se admite que tem condições para levar esta legislatura até ao fim? Boa pergunta. Eu só posso responder pela Aliança Democrática. Aquilo que direi à Sua Excelência, ao Sr. Presidente da República, é que estamos prontos para iniciar a governação. Estamos prontos para respeitar a palavra do povo português. Estamos prontos para mudar de governo e mudar de políticas. Estamos cientes que, em muitas ocasiões, a execução do programa do governo terá de passar pelo diálogo político na Assembleia da República. Quando isso tiver que suceder, é natural e a nossa expectativa que todos os partidos possam assumir a sua responsabilidade. A começar pelo principal partido da oposição. O Partido Socialista... O Partido Socialista teve muito menos votos e muito menos mandatos. A Aliança Democrática teve mais votos e mais mandatos. Aquilo que aconteceu com a pronúncia do povo português deve ser interpretado por todos os partidos políticos. A minha expectativa é que estejamos todos à altura daquilo que é servir o interesse do país, servir o interesse dos cidadãos. Boa noite, António Nabo da RTP. Peço desculpa, mas tenho que insistir um pouco mais nesta questão, só para lhe perguntar... Não se preocupe. Então, também querem condicionar jornalistas, que é isto? E a minha questão tem a ver com... O Partido Socialista já disse que não vai aceitar viabilizar orçamentos do seu governo. Significa isso que vai ter que negociar com o Chega. A outra questão... Noutras ocasiões, o Partido Socialista diria que primeiro era preciso apresentar e ver o orçamento para depois dizer o que é que se fazia com ele. Mas... Boa resposta agora do Luizão. Não respondeu à pergunta, mas boa resposta. Mas eu quero responder a essa questão de uma forma democrática. Eu compreendo que o Partido Socialista não se reveja no programa de governo que nós iremos apresentar. É normal. O Partido Socialista foi alternativa à AD
nesta campanha eleitoral. Há várias divergências do ponto de vista da prossecução das políticas públicas fundamentais. O que se pede ao Partido Socialista não é que adira às propostas do nosso governo. O que se pede ao Partido Socialista é que respeite a vontade do povo português. E é nessa lógica... Por essa lógica, tinhas que ligar que chega. Não era? E é nessa lógica que a minha mais firme expectativa é que o Partido Socialista e o Chega não constituam uma aliança negativa para impedir o governo que os portugueses quiserem. Boa noite, Dr. Luís Montenegro, Carla Moita, TVI, CNN Portugal. De alguma forma respondeu, mas eu gostava de precisar relativamente ao Chega. O Dr. André Ventura disse hoje que só o líder de um partido muito irresponsável deixará o PS governar. Pergunto-lhe se teve algum contacto do Dr. André Ventura e se esta intenção lhe foi expressa diretamente ou não. Não tive, não era necessário. E aquilo que se coloca não é a viabilização de um governo do PS. Aquilo que se coloca é deixar o governo que foi escolhido pelos portugueses iniciar o seu trabalho e executar o seu programa. Mas a questão é que o Chega também tem legitimidade para recusar isso, não é? Se entender que o programa de governo não é bom. E se o PS também achar o mesmo, o governo cai. A realidade é essa. Vamos a eleições novamente. Mais uma, então? Pensei que já tinham acabado a ronda. Rádio Observador. Olhando para um próximo governo, o governo da AD, será um governo com CDS no governo e com PPM no governo? Teremos a oportunidade, claro que não. depois CDS sim, PPM não. de falar com Sua Excelência, o Sr. Presidente da República, e partindo do princípio de que ele irá indigitar o líder desta aliança para formar governo, de nessa altura poder esclarecer esses e outros assuntos que tenham a ver com a orgânica do governo. Muito obrigado a todos. Luís Montenegro aqui com essa declaração. Portanto, situação aqui. Pedro Nuno Santos, muito bom discurso. Montenegro, muito bom discurso. E parece-me que aqui a batata quente passa a estar no Chega. Do que eu compreendi, o Pedro Nuno Santos não se mostra, ou seja, mentiu no debate dos grandes partidos porque disse que não iria impedir qualquer tipo de entendimento com o PSD para permitir que a AD governasse. Agora já vem dizer, ele próprio, Mariana Vieira da Silva, Ana Catarina Mendes, os rostos mais vincados do PS, vêm dizer que vão fazer oposição. Ao dizerem isto, não vão permitir o PS governar, ou o PSD governar, peço desculpa, vão votar contra o Orçamento de Estado. Volto a frisar. O PSD para governar, a AD para governar, precisa de uma destas duas coisas. Ou governa com o Chega à direita, ou governa com o PS a abster-se ao centro-esquerda. O PS não se vai abster, porque o Pedro Nuno Santos já disse que vai estar na oposição. E depois temos o pior, que é, e é aqui que o Chega, ou melhor, o PSD e o PS tentam entalar o Chega. O PS, ao votar contra o orçamento, opõe-se ao PSD e obriga o PSD a ter uma onda de entendimento, que é que o Chega e obriga Luís Montenegro a voltar atrás na palavra, que ele agora não voltou, e aí eu dou-lhe os parabéns. Não que eu acho que fosse problemática uma coligação com o Chega, não é isso, mas se ele prometeu que não o iria fazer e o está a cumprir, gostando-se ou não disso, é homem de palavra. E ao menos dou-lhe isso de barato, ao contrário de Pedro Nuno Santos, que disse que viabilizava um governo da AD e agora já diz que fica na oposição e vota contra. Agora, qual é que é aqui a problemática para o Chega? André Ventura prometeu que só viabilizaria um governo da AD, ou do PSD, caso estivesse no governo. E aqui é um problema. Porque imaginem que o André Ventura, ou o Chega, não vão para o governo e depois a situação é: se votar a favor do governo e viabilizar, o PSD mantém-se, mas está a mentir ou a descumprir aquilo que prometeu ao seu eleitorado, de que eu só votaria a favor se estivesse no governo. Se votar contra, vamos novamente a eleições, mas há uma problemática que é: o partido que normalmente é responsável por deitar governos abaixo, normalmente é prejudicado. O Bloco de Esquerda votou contra o orçamento e o PCP também foram prejudicados na altura em 2022. E o mesmo pode acontecer agora. Na altura que o partido do Ramalhianos, na década de 80, aconteceu exatamente a mesma coisa. Portanto, há esse receio. Agora, André Ventura pode cumprir o que diz e votar contra o orçamento da AD.
vamos a eleições novamente e aí será uma prova de fogo. Será que o Chega continua a crescer mesmo deitando um governo da AD abaixo por estar colocado fora do governo, ou André Ventura vota contra o orçamento, o governo cai, vamos a eleições, ou então André Ventura vota a favor do orçamento, mas não está a cumprir com a palavra de que disse de eu só voto a favor ou só viabilizo isto se estiver no governo. Portanto, a batata quente agora passou para o lado do Chega. Se até agora a faca e o queijo estavam do lado do Chega, agora será complicado. E vocês sabem que eu faço a análise de forma justa e vamos ver como é que isto será. E aí vai ser um 31. Porque se o Chega vota contra, cai-se a eleições e vamos a eleições e normalmente o que a história diz é que o partido que manda ou é responsável por mandar o governo abaixo normalmente é prejudicado. Se o Chega vota contra, estando fora do governo, André Ventura está a faltar à palavra ao seu eleitorado. Aliás, eu tive aqui uma doação no início da live de alguém a dizer que deixava de votar do Chega se no Chega se isso acontecesse, não é? Portanto, de uma forma genérica é isto. Pedro Nuno Santos com um discurso inteligente, melhor que Montenegro até, sou honesto, mas Montenegro também com um bom discurso. André Ventura também com um bom discurso. Acho que os três líderes estiveram bem, verdade seja dita, que é o que importa, na verdade, na governação, é Chega, PS e PSD, tiveram bem, ambos não, mas os três estiveram bem. Agora, Pedro Nuno Santos muito esperto, Luís Montenegro também. Vamos ver como é que o Chega e André Ventura conseguem fintar, driblar esta questão.